Romanos capítulo 1, versos de número 13. Eu comprei uma Bíblia achando que ela ia ser uma letra mais gigante da que eu já tinha, mas não está muito gigante não, viu? Misericórdia, por aí. Versículo 13. Tem um retornão grande ali, mas mesmo assim ainda tem um pouco de dificuldade de ler ele. Só para vocês verem o grau da situação. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 3. Versos de número 20. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Eu vou discorrer sobre Romanos capítulo 1, 2 e 3. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo ele faz uma das maiores introduções de todas as suas cartas. A carta aos Romanos é considerado o evangelho de Paulo, de tão importante que é esta carta. Se você não tem um conhecimento profundo sobre Romanos, eu convido a se aprofundar na carta de Paulo aos Romanos, porque é muito profundo. É uma carta missionária, é uma carta teológica. Essa igreja ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Provavelmente pode ter sido fundada do período do Pentecostes, que muitos se converteram e cada um foi para os seus lugares, os seus países, levando a mensagem do evangelho que ouviram ali. E o apóstolo Paulo ele não é fundador desta igreja. Dizem os estudiosos que o apóstolo Paulo provavelmente queria ter um contato com a igreja de Roma, que estava em Roma, para poder possivelmente formar uma base missionária para que ele viesse desenvolver o trabalho missionário na Espanha. Então o apóstolo Paulo, no começo da sua carta, ele se alegra com os irmãos, se alegra com que os irmãos estão ali batalhando, e o apóstolo Paulo diz que a fé dos irmãos tornou-se conhecida
ali naquela região e entre aquelas pessoas. Se ela se tornou conhecida, é porque era um povo que fazia missões, era um povo que evangelizava, era um povo que refletia a palavra de Deus. Então podemos observar que o apóstolo Paulo, ele está querendo ter contato com aquela igreja, para ter um momento de comunhão, um momento de compartilhamento de experiências, porque o apóstolo Paulo, ele tinha um chamado específico para trabalhar com as igrejas gentílicas, para as igrejas dos povos que não eram judeus, porque na antiguidade se dividia entre judeus e não judeus. Então, geralmente, eles faziam essa separação. O que é judeu é de linhagem abraâmica, e o que não é judeu bota tudo no pacote dos gentios. Então, basicamente, nós somos gentios para os israelitas. E aí, o apóstolo Paulo, ele está ali desenvolvendo, se apresentando como um apóstolo, como um escravo de Jesus Cristo, porque algumas traduções dizem que ele era servo, mas a tradução correta era escravo. E o que eu acho interessante que, aleluias, o Senhor deste escravo, o Senhor, meu Senhor, que sou escravo do Evangelho, Ele pagou e morreu por mim, por ti, louvado seja o nome do Senhor. Muitos escravos morriam por causa do jugo do seu Senhor, mas o nosso Senhor, Ele se doou, Ele morreu, para que nós escravos fôssemos libertos. Somos escravos, porém libertos, somos escravos, mas porém libertos para pregar o Evangelho, pregar as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se apresenta como apóstolo, como escravo, como servo de Deus. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. E depois que ele faz essa apresentação de que ele é apóstolo, que ele é servo, que ele é devedor, aí agora ele entra na parte objetiva desse capítulo 1. Nós temos que pregar o Evangelho. Eu sou devedor a vocês por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, um homem que se converteu, um homem que era foi treinado para ocupar os maiores postos dentro da religião judaica, o homem que teve uma formação acadêmica exemplar, agora ele se converte e ele se torna um devedor de ter que levar esta mensagem da palavra do nosso Senhor. E agora ele diz que não se envergonha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há aqueles que envergonham o Evangelho, aqueles que têm vergonha do Evangelho, e aqueles que não se envergonham do Evangelho, que pregam a palavra do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele se apresenta, fala toda aquela coisa toda, mas eu quero dizer a vocês, igreja de Roma, que o fundamento da igreja, que as nações, o povo precisa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nos versículos 18, no capítulo 2 e no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai elencar aqueles que estavam imersos na imoralidade. No capítulo 2, nos primeiros versículos, ele vai falar dos falsos moralistas, e nos finais dos versos do capítulo 2, ele vai falar dos religiosos judeus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala, não adianta, não tem saída, o ser humano precisa do Evangelho, e a igreja precisa pregar o Evangelho. Não adianta vir com o falso moralismo, não adianta seguir o caminho de libertinagem, não adianta viver uma vida de religiosidade, porque todos precisam do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque um poderia sair pela tangente, né? Não, eu sou assim, né? Aí o apóstolo Paulo cerca ele daqui. Aí o outro podia sair, não, porque eu não sou isso aqui, né? Aí o apóstolo Paulo cerca. Aí ele vai cercando, daqui e acolá, para ele falar em Romanos capítulo 3, 23, que eu disse a vocês, que eu li com vocês, que todos pecaram e ninguém
alcançou o padrão da glória de Deus. E aí no versículo 18 do capítulo 1, ele vai falar daqueles que têm o conhecimento de Deus através da revelação natural. A revelação natural, diz os Salmos, que os céus proclamam a glória de Deus. A revelação natural, ela por si só, ela não salva o ser humano, mas ela aponta para a existência de um Deus criador, de um design inteligente, de alguém que criou com perfeição. Então a natureza faz com que todos os seres humanos que não se arrependeram e creram no Evangelho se tornem culpados por causa disto. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, verso 18: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa nenhuma. Thalita, eu estou trabalhando com a NVT. Se vocês conseguirem projetar para ajudar a igreja, eu estou trabalhando com a NVT. Então, ele está dizendo desta forma que assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer realmente a condição do ser humano e o impacto do evangelho na vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo, ele não passa pano, ele não massageia, ele expõe o problema, ele expõe o pecado, mas ele aponta a solução, ele aponta para aquele que pode perdoar pecados, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre nós, sobre todos os ímpios e pecadores. Sabem, verso 19, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez. Desde a criação do mundo pode perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Deus, ele mostra os seus atributos invisíveis e visíveis por intermédio da criação. E ele continua: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Ele está falando da idolatria do ser humano, que o ser humano amou mais a impiedade. Eu não estou pregando a depravação total da raça humana, como os pregam os calvinistas, eu não estou pregando isso, mas o que eu estou querendo dizer é que se o homem ainda tem uma parcela de bom, uma parcela boa, porque a Bíblia fala que o ser humano o ser humano ímpio, ele
Jesus ele fala que ele dá pão aos que lhe pedem. Não tem essa passagem de Jesus, que aqueles sendo maus também sabem fazer o que é bem. Isso é a misericórdia e a graça de Deus para o ser humano não se autodestruir. Não é que o ser humano é bonzinho, não é não, irmãos. Isso é a misericórdia e a graça de Deus manifestadas em porções, pequenas porções, para o ser humano não fazer a terceira, quarta, quinta, sexta guerra mundial e não se autodestruir. É Deus colocando limites no ser humano. Então é por isso que nós estamos tratando aqui. Olha só, irmãos, o ser humano, a sua natureza é pecaminosa, a sua natureza é ruim. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz que nós queremos praticar as concupiscências, nós queremos andar nos prazeres da carne, mas o apóstolo Paulo fala que nós devemos andar segundo o Espírito, para nós produzirmos fruto, aleluias, na presença de Deus. Então a nossa natureza humana não é o ambiente que corrompe o ser humano. O ambiente por si só, ele não corrompe o ser humano. Ele pode contribuir para aquilo que está no seu interior. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1 que esse povo, ele não adorou a Deus, esse povo não quis saber de Deus, antes trocou a verdade pela mentira e começou a adorar aves, animais, e fizeram imagem de esculturas e atribuíram-a como seus deuses. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 24, estou capítulo 1 de Romanos, verso 24. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de se ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais os homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui através de Paulo? Que vocês querem fazer, então vocês podem fazer. É isso que vocês querem? Vocês acham que me servir é uma coisa inútil? Então, por conta disso, agora vocês estão à mercê dos seus desejos pecaminosos. E aí começou toda a torpeza de homem com homem, mulher com mulher, e tornou aquilo, distorceu e destruiu. Ou seja, Paulo está pregando contra o homossexualismo, falando que o homossexualismo é pecado, porque os seres humanos quiseram se entregar a todo tipo de deleite. E Paulo está fazendo um relato da sociedade gentílica de sua época, e que não é muito diferente da nossa época, não. A misericórdia, irmão, você veio para pregar isso aqui? Nós estamos falando da necessidade do evangelho. Por que o evangelho deve ser pregado? Os missionários, eles vão para países que precisam do evangelho. Nações que são permeadas por ditaduras, por várias sortes de imoralidade, de feitiçaria, de bruxaria. Nós conhecemos uma missionária que ela está numa cidadezinha na Espanha, e
Olha só, irmãos. A cidade tem o formato de uma bruxa. As casas têm o formato de uma bruxa. Porque a cidade foi oferecida para uma bruxa. E ela está nessa cidadezinha da Espanha, pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam que essa prática, ela não é de agora. Passa-se os anos, só vai trocando a roupagem, a linguagem, mas o pecado, a ação diabólica e demoníaca, ela vai acontecendo ao longo dos tempos, porque o diabo ele quer destruir tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os seres humanos estão indo de mal a pior. E eles consideraram que servir a Deus é inútil, né? Inútil é estar no mundo. De que muitos aqui saíram, com certeza, e hoje estão na presença de Deus. Versículo 29. A vida dele se encheu de toda espécie de perversidade. Pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofoca. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar. Olha aqui, inventam novas maneiras de pecar. É a mente trabalhando para fazer o que é errado. Não tem entendimento, quebram suas promessas e não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Meu Deus, apóstolo Paulo, que misericórdia. Cadê o evangelho do amor? Isso é o amor de Deus, irmãos. Isso é manifestação do amor de Deus. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Esse é o retrato da sociedade gentílica daquela época. Aí agora vamos para o capítulo 2. É muito interessante isso aqui, é até um pouco irônico, né? O estudioso chamado John Stott, ele diz que Paulo divide a raça humana em 3 grupos distintos. Sociedade gentílica depravada, que é o que eu li para vocês. Os críticos moralistas, sejam judeus ou gentios. E os autoconfiantes, né? E o capítulo 2 nós vamos falar dos críticos e dos moralistas. Aí ele termina o capítulo 1 e obviamente ele começa o 2. Só que ele começa assim: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazer essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Aí os falsos moralistas, eles estavam bem assim, o apóstolo Paulo falando que o povo é imoral, que o povo é pecador, que o povo está na prostituição, que o povo está no homossexualismo. Aí os falsos moralistas estão todos lá batendo palma, né? Ei, é isso mesmo, apóstolo. Eita, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Esse é pregador pentecostal. Aí os falsos moralistas estão todos lá batendo palma. Aí o apóstolo Paulo devia estar olhando: ei, meu filho, espera que a vez de vocês vai chegar. E chegou no capítulo 2. E aí ele começa a dizer, né? Quem
disse a vocês que vocês vão se livrar deste negócio aí. E eu conheço um bocado, principalmente na família, né, que tem muitos que não são crentes. É aquela moralidade parcial, aquela moralidade seletiva, né? Uma coisa é pecado, uma coisa é imoral, mas a outra não. Conheci pessoas que foram exemplos de ética e profissionalismo e top no seu emprego, mas na área a área conjugal, na área, era um adúltero que só. Então era aquela imoralidade, a corrupção, não era corrupto, teve tudo para ser corrupto, teve tudo para se corromper, mas em outras áreas, não pode ter corrupção, eu não aceito corrupção, mas em outra área, estava ali. E o apóstolo Paulo está tratando desse povo, dos falsos moralistas. Diz que não é pecado, mas você mesmo comete o pecado. Então, pera lá, sobre você também tem a condenação de Deus. E aí ele vai continuando aqui, verso de número 5. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos os que praticam mal, ele trará aflição, calamidade, primeiro para os judeus e para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus no coração. Aí aqui ele vem falar daqueles povos que ainda não conhecem o Evangelho, que tem a lei da consciência instalada nos seus corações, também serão condenadas e sofrerão a ira de Deus. E aí ele fala, a lei escrita de Deus, e serão destruídos. E todos que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente, e isso se confirmará. Aí o versículo 12, misericórdia, aqui o horário é diferente do que a gente está acostumado. Calma, eu vou encerrar. Você se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir ignorantes e ensinar caminho de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo ele está dizendo o quê? Agora para o religioso. Vocês têm a promessa? Vocês foram escolhidos por Deus, falando do povo judeu. Vocês têm o Antigo Testamento. Mas tem uma coisa. Vocês vão sofrer. Vocês vão para o inferno se não se arrependerem. E tem uma coisa. Os gentios dizem, o nome do Senhor é blasfemado entre vocês. Tem a lei,
têm o conhecimento das coisas de Deus, mas não praticam as coisas de Deus. Então não adianta conhecer por conhecer, se não viver o que é para se viver. Então, resumindo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não alcançaram o padrão de Deus. Então tem o imoral, tem os falsos moralistas e tem os falsos religiosos. Todos esses precisam do Evangelho, que é o poder de Deus para aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a necessidade de nós e o dever urgente de pregarmos o Evangelho onde quer que pudermos, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor João Renato. Eu acostumado com o culto às 9 horas, achando que ainda tinha mais. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos que respeitar a liturgia da casa.